Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao PLcast 22. Eu sou Lúcio Flávio e hoje nós vamos conversar com a Coronel Cláudia Romualdo. Coronel, bem-vinda. Prazer tê-la aqui para esse bate-papo. Lúcio, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade. Bora lá para o bate-papo. Vamos lá. Vou começar no seu perfil do Instagram. A frase que define é: o futuro você decide hoje. O que a Coronel decide do seu futuro a partir de hoje? Na verdade, essa frase foi colocada como mostrando para as pessoas que tudo que você quer para a sua vida futura está vinculado necessariamente com as suas escolhas de hoje. Então, por isso, o futuro é o que você decide hoje. No meu caso em específico, nesse momento eu tenho dedicado muito tempo à leitura, ao estudo, ao convívio familiar, porque depois de ter trabalhado por 30 anos na Polícia Militar, né, me transferi para a reserva em 2016. E de lá para cá eu tenho tido um pouco mais de tempo de me dedicar àquelas coisas pessoais, né, o que eu não tinha tempo para fazer quando estava na ativa. Então eu estou escolhendo o meu futuro a partir dessas escolhas. E hoje, especificamente, o seu futuro a partir de hoje, né? Véspera do seu aniversário, já meus parabéns. Né? Estamos gravando hoje no dia 27 de fevereiro, dia 28 é seu aniversário. Né? Isso. Depois dessa passagem pela polícia, né, que tanto honrou a Polícia Militar, né, você foi a primeira mulher a comandar o policiamento da capital, né? Dentre outras coisas que nós vamos conversar depois, o que você, nessa fase da vida agora, onde que a política entra na sua vida? Na verdade, Lúcio, eu sempre fiquei pensando, já enquanto nativa, o que faria depois. Tem muitos companheiros que, às vezes, não planejam a sua saída. Não que eu tenha feito um planejamento fechado, mas eu ficava imaginando o que eu poderia fazer. Então, estudar era uma opção, me dedicar à minha família e aos meus amigos um pouco mais de tempo era também uma escolha que eu queria fazer. E a política acabou surgindo de uma forma muito natural, porque quando você está na ativa, o ideal é que você não manifeste suas escolhas pessoais, por uma razão muito simples. Quanto mais impessoal fica a postura do militar quando ele está em serviço ativo, melhor, porque aí ninguém poderá dizer que ele tomou partido do lado A, do lado B, do lado C. Por exemplo, você vai trabalhar num policiamento de um jogo de futebol, né? Se ninguém sabe para que time você torce, você fica isento. Você pode atuar, e deve ser assim, né, de uma forma mais tranquila. O próprio militar tira esse peso das costas dele. Mas não seria mais natural se assumisse as posições? Por um lado, até pode ser. Eu, particularmente, fiz a escolha de não ter lado, né? O meu lado era Polícia Militar Futebol Clube, era minha função, né? Trabalhando de acordo com os parâmetros legais, e isso me deu uma liberdade, uma independência muito grande. Então, nesse sentido, eu também incluí a minha escolha do ponto de vista político. Porque, na verdade, o que as pessoas às vezes confundem é que não é que você tenha uma escolha pelo partido A, B, C ou D. São princípios e valores que você traz consigo e que você não tergiversa com relação a eles. Então, aí, a sua escolha partidária vem depois. Sim. Primeiro você tem seus princípios. Depois você escolhe o caminho que você vai trilhar. E essa decisão foi antes, né, dessa polarização política que nós temos hoje. Muito antes. Hoje em dia fica muito mais difícil assumir a oposição. Eu já acho o contrário. Não? Eu já acho que fica mais fácil. Por uma razão muito simples. O que antes, do ponto de vista político, era muito, eu diria, mascarado, escondido, hoje está muito às claras. Mas as pessoas não têm mais cuidado hoje, cuidado até entre aspas, porque é uma maneira de se preservar, de assumir posições? Depende. Eu penso que nesse caso, por exemplo, se você tem um negócio, se você tem um bar, um restaurante, um salão de beleza, qualquer que seja o seu comércio, não importa para você se o seu cliente torce para o Atlético, se torce para o Cruzeiro, se torce para o Flamengo, se torce para o Botafogo.
Também não importa se ele é de direita, se ele é de esquerda, se ele é de centro. Ali é o Lúcio comerciante. Então, nesse sentido, você não se manifestar para o seu negócio é melhor. Sim, é nesse né? sentido que eu queria dizer. Nesse sentido, para o seu negócio é melhor. Agora, tem certas profissões e funções que você, ao assumir, né, o seu time de futebol, o seu partido político, etc., isso traz para você também o foco, né, te coloca em evidência e você precisa estar pronto para lidar com isso. Né? Porque, infelizmente, as pessoas perderam a capacidade de conversar e falar com o diferente, com o que não pensa como você. Infelizmente, as pessoas entraram num momento de beligerância absurda. Até mesmo porque a gente aprende mais com o diferente que com o igual. Exato. Se você for conviver só com os iguais, você não sai do lugar. Agora, para você conviver com o diferente, você precisa ter a tranquilidade de ouvir aquilo que está no sentido, às vezes, oposto do que você pensa. Coronel, mas assim, usando sua experiência até dentro da Polícia Militar, de tantos confrontos e tantos conflitos que eu sei que você passou, como é que você analisa hoje essa situação política que a gente vive hoje, onde os opostos não conversam, onde os iguais se unem numa trincheira e os desiguais não conversam? Olha, eu penso o seguinte, quando você quer construir alguma coisa que seja de bom, você precisa ter tranquilidade para conversar. E, lamentavelmente, em que pese as pessoas tenham posto essa beligerância como ela estando acontecendo agora, neste momento, na eleição do ano passado, não foi bem assim. Isso vem sendo tratado dessa forma há muito mais tempo. Então, é óbvio que ia chegar num momento em que as pessoas do lado contrário àquele que quis dominar o debate também iriam querer ser ouvidas. E aí, nesse momento, quem estava dominando tudo não está feliz de ser contrariado. Mas ainda dentro da sua experiência como policial, no comando da capital, você passou por aquelas manifestações antes da Copa do Mundo, né, pré-Copa, dos Black Blocs, enfim, onde teve ali todo um movimento social que o Brasil não tinha experimentado antes. Ali já era um indício de que determinada parcela da sociedade queria se manifestar de alguma forma. E nós não aprendemos com isso. Olha só, Lúcio, interessante você tocar nesse ponto, porque é o seguinte, ao longo dos anos, as classes de trabalho específicas se manifestavam na rua. Ou seja, nós tivemos manifestação da construção civil, dos professores, motoristas de transporte coletivo, mas aí você está lidando com uma categoria específica, com liderança estabelecida. Quando nós chegamos em 2013 e que as pessoas, o brasileiro, né, saiu para a rua para manifestar a sua indignação, tudo começou, não sei se você se recorda, por conta de um aumento de passagem dada em São Paulo de 20 centavos, Isso. Quando o prefeito da capital paulista era Fernando Haddad, do PT. Sim. Então, naquele momento, aquele aumento de passagem provocou uma reação, ao que eu me recordo, dos estudantes, né, em São Paulo. Sim. E aquilo foi se alastrando para o país inteiro. Por quê? O brasileiro, naquele momento, demonstrava na rua toda a sua insatisfação com as políticas públicas que estavam sendo postas e os rumos que o país estava caminhando. Por isso a minha pergunta, se não aprendemos com isso. Parece-me que não é que nós não aprendemos com isso, é que o outro lado que estava em silêncio começou a gritar. E aí, quando as pessoas foram para as ruas, não havia uma pauta específica. Para você ter uma ideia, eu me recordo que eu saía com os policiais militares para o policiamento que nós tínhamos que fazer, e os cartazes que nós víamos nas ruas tinham as mais diversas solicitações. Eu me lembro de ver cartazes dizendo: sou a favor da independência da Polícia Federal. E olhava para o outro: a ração do meu cachorro está cara.
Então você vê que não tinha um foco específico. E nem liderança. E muito menos liderança. Então, aquilo dificultava muito o trabalho da Polícia Militar. Porque o que acontecia? As pessoas iam se juntando numa manifestação convocada pelas redes sociais, o que era uma outra novidade, né? Que lá atrás, quando você tratava as manifestações de rua, você não tinha as redes sociais. Elas passaram a ser usadas, inclusive, para fazer os convites, as convocações. Então, as pessoas, acompanhando as redes sociais, compareciam no local que estava estabelecido, de forma totalmente orgânica, sem uma liderança posta, e ali começava a manifestação. Tudo começava de uma tranquilidade absurda. Aos poucos, aquele ambiente ia se modificando, para no final, às vezes, virar, né, aquela agressividade com relação à polícia militar e etc. Eu cansei de falar com várias pessoas, porque eu via famílias inteiras, os pais com os filhos, pessoas idosas, e elas iam ficando, e era impressionante porque elas não percebiam como que o ambiente em torno delas ia mudando. E aí eu começava, eu percebendo, começava a abordar as famílias. Virava para um pai e falava assim, dá uma olhadinha no que está ficando aqui no seu entorno e vê se isso te representa, se é isso que você quer. E às vezes o pai olhava, às vezes a criança estava no ombro dele, ele olhava em volta, falava assim, nossa, coronel, até logo. Ia saindo. E assim a gente ia tirando aquelas pessoas que de fato não tinham mais nada a ver com o ambiente que ficava, porque a gente sabia, por informação, a Polícia Militar tem um trabalho de inteligência que ela faz previamente, que aquilo ia terminar da forma que a gente viu várias vezes terminando. E dentro aí da sua experiência e daquele momento específico, por que esse movimento foi mudando? Foi mudando de lado, passando para a violência, passando para a agressão? Por que isso aconteceu? Porque esse é o propósito de quem estava ali. Quem estava ali não estava querendo manifestar, estava querendo agredir, era quebrar, era anarquizar. Então, é a mesma coisa quando a gente fala com relação à prática de crime. Você hoje acordou de manhã e saiu de casa porque você tinha um trabalho para fazer. Tenho certeza que teve gente que acordou de manhã, né, pensando já qual que é a vítima que eu vou fazer hoje. É do roubo, facilidade. É de um furto de um celular, né? Porque tem a diferença do furto para o roubo, que tem o quesito da violência, né? É a quadrilha que se reúne para arrombar uma residência que está vazia, porque os moradores estão viajando. Então, é propósito. Sim. Cada um de nós tem um sentido de vida e um propósito. Você saiu de casa para um propósito, o outro saiu para outro. Então, escolha. Sempre escolha. Para a gente continuar nessas manifestações de 2013, você empossada, né? Posso dizer empossada, ou você passou a ser coronel? Fui designada. Isso, fui designada pelo comando. Mais correta. Fui designada para essa função. E num momento muito complicado, porque Copa do Mundo já se esperava manifestações contra a Copa, né, que viria a seguir. Belo Horizonte foi um centro também, né, uma das maiores capitais de foco para a Copa do Mundo. Como é que foi chegar nesse momento, né? Obviamente, você estava preparada para isso, mas a inteligência da polícia já esperava por essas manifestações, já estavam preparados, ou foi uma coisa que aconteceu de ímpeto para vocês? A Polícia Militar está sempre preparada para atuar, seja em que cenário for. Evidentemente que quando você tem como fazer um planejamento, você vai buscando as informações e vai estabelecendo o seu planejamento para os cenários que se desenham. Naquela circunstância, o que as pessoas, às vezes, elas não vão se recordar é que quando você vai para a rua para fazer uma manifestação, ela deveria ter um foco. Mas antes disso, aconteceram decisões. O que aconteceu exatamente ali naquele momento? Muito antes de 2013, salvo engano 2007 ou 2008, é que se deu a escolha da sede para a realização da Copa do Mundo. Todas as vezes que você escolhe a sede da Copa do Mundo para testar
toda a estrutura e a infraestrutura, também a segurança entra nesse patamar. Você faz a Copa das Confederações um ano antes, né? É um evento teste. Então, isso não é novidade, né? O brasileiro ele não foi pego de surpresa com dois eventos de nível internacional no seu país. E o governo que fez esse acordo, que escolheu o país como sendo sede, fez isso lá atrás. E aí, quando as coisas vieram caminhando, né, o que as pessoas mais se indignaram? Nós não temos um serviço público de saúde decente, nós não temos transporte público decente, nós não temos saneamento básico, nós não temos... Ou seja, o país não tendo uma série de serviços essenciais para a sua própria população, estava destinando um recurso público para fazer um evento de nível internacional. E todo mundo dizia que ia ter superfaturamento das obras. Talvez, mesmo com a fiscalização, isso ocorreu, né? Foi um tapa na cara de todo mundo que previu isso aí, a questão do superfaturamento e também das manifestações em relação a mais hospitais, né, saneamento básico, tudo poderia ser feito com esse investimento para os dois eventos. A questão, Lúcio, é o seguinte: as pessoas elas colocam a corrupção como sendo o problema do país. Na verdade, me diga qual é o país do mundo onde você não tem nenhum tipo de corrupção. Não existe. Sim. A corrupção ela existe porque o ser humano está em todos os lugares. O nosso problema aqui é impunidade. Se você tivesse uma lei forte, aplicada corretamente, fosse quem fosse o autor do crime, você não teria impunidade. Você veja que nós estamos em 2023 e estamos discutindo prisão após julgamento em segunda instância. Sim. Isso já era algo para existir há muito tempo, né? Você pega, por exemplo, para quem é leigo em direito, então vamos lá. Quando você tem um processo, você tem um crime que foi cometido, você vai levar a pessoa a responder num devido processo, em âmbito judicial, por aquele crime, você vai reunir todas as provas. E um juiz vai reunir as provas que foram apresentadas pelo Ministério Público, né, que é o defensor da lei, é o dono da ação, mostrando que aquele crime foi cometido, trazendo as provas. Quem foi acusado vai apresentar a sua defesa, o juiz vai reunir isso e vai dar uma sentença. Quando você vai para a segunda instância, essa análise é feita por um colegiado. Ou seja, já não é mais um juiz sozinho, é feita por um colegiado. E ali é uma segunda análise de tudo que já foi analisado antes. Vencida esta segunda instância, pelo nosso ordenamento jurídico, quando você passa para outro nível de recurso, as provas já não são mais analisadas, ou seja, o mérito do que aconteceu já foi analisado por duas vezes. E de uma segunda oportunidade por um colegiado. Então, quando você vai para aquela quantidade de recurso infinita que a nossa lei permite, você não debate mais sobre mérito, se foi crime ou se não foi crime, se aquela pessoa foi ou não foi responsável por ele. Isso já está estabelecido. Por isso, eu queria te fazer uma pergunta, porque você tem os dois lados, podemos dizer, como bacharel em Direito, né, e na Polícia Militar. Onde é que reside, né, e aí a frustração aí do cidadão, nos recursos, na infinidade de recursos que a lei permite, ou no Código, podemos falar especificamente do Código de Direito Penal, que está atrasado? Na verdade, você tem o Código Penal, né, que ali ficam estabelecidas as condutas que configuram crime, e estabelecidas as penas. E você tem um Código de Processo Penal, que é o que vai regular como o processo funciona. Nós aqui, de fato, precisamos fazer essa revisão para poder limitar essa quantidade de recursos que tem, para não ficar uma coisa infinita. Por outro lado, e aí é minha opinião, né? E aí é bom que a gente deixe registrado, eu não sou dona da verdade, eu só estou dando a minha opinião. E a minha opinião nós precisamos rever isso com essa quantidade de recursos. Acho que você colocando
o devido processo legal, né? Isso tem que ter um limite. E outra, você foi estabelecida uma pena para que você cumpra, Porque essa questão da progressão de regime faz com que as pessoas fiquem com a sensação que o crime compensa. Sim. Porque hoje você tem crimes absurdos, inclusive hediondos, a pessoa começa a cumprir uma pena, não cumpre tudo, cumpre parte, e aí já vai saindo do regime fechado para o semiaberto, daqui a pouco está no aberto. E aí nós podemos pegar aqui casos que foram de repercussão nacional, né? E eu vou pegar o mais recente. Você vai se recordar de uma mulher que matou o marido, esquartejou e tirou o corpo de dentro da casa numa mala, em malas. Elise Matsunaga. Está livre. Está livre, vivendo a vida dela tranquilamente, porque aqui no nosso país nós não temos prisão perpétua. Prisão perpétua tem a família da vítima, que foi assassinada. Esse aí está em prisão em perpétua. Mas quem praticou o crime, não. Da mesma forma que você tem um auxílio reclusão que vai ajudar a família do preso. Mas e a família da vítima? Então, assim, essa inversão de valores que a gente vive no Brasil é que vai fazendo com que as pessoas comecem a desacreditar no próprio sistema de instituições e leis que ela tem. Mas você citou o caso dessa pessoa, né, que tem uma repercussão de mídia grande, como outros casos que tiveram repercussão de mídia grande. E aí as pessoas voltam os olhos para isso. Mas quantos e quantos casos de pessoas que não têm essa devida repercussão e acontece a mesma coisa? Perfeito. Então, parece que são casos isolados, mas isso acontece todo dia, né? Todos os dias você tem os crimes mais horrorosos sendo cometidos. Como nem todos têm a repercussão igual, você foca em alguns. E aí você vê o contrassenso. Nós tivemos o caso da Suzane Richthofen. Matou o pai e a mãe de forma cruel. Eles não tiveram qualquer chance de defesa. Aí chega as tais saidinhas, né? São aquelas permissões de saída da cadeia de quem cometeu o crime. Aí ela tem direito à saidinha do Dia dos Pais. Você não acha isso horroroso? Isso é um tapa na cara. É um tapa na cara. É aí que eu falo com você. O crime está posto, mas a punição não vem. E aí começa-se a incentivar as pessoas que querem escolher esse caminho, né, ao perceberem que a impunidade está posta. Ou seja, é aquele velho chavão, né? O crime compensa. E do ponto de vista da polícia, né, que tem todo um trabalho prévio de inteligência, de prevenção e também atuando no crime especificamente, prende e depois é solto, né? A gente sempre ouve falar isso no mundo da polícia, do enxugar sabão, né? Enxugar gelo. Enxugar gelo. É a expressão que se usa, né? Porque isso. É um trabalho que parece que não termina nunca, né? Enxugar gelo. Isso então, traz e como lidar com essa frustração? Olha, isso é um desafio para qualquer policial militar quando ele sai para trabalhar e vai se deparar pela 30ª vez com um sujeito praticando o mesmo crime que ele já prendeu por 29 vezes anteriormente. E o que acontece? A cada vez que você vai efetuar uma prisão, você corre risco. Você tem que fazer um planejamento. Você não tem ideia de quando você vai elevando o nível de força aonde vai terminar. Você sabe como começa, mas você não sabe como termina. Por isso que o uso da força por parte do policial é gradativo. Começa com uma verbalização e pode chegar na condição do policial ter que usar uma arma, força maior. Uma arma que pode causar a morte daquele indivíduo. Evidentemente que quando a gente está em treinamento, né, dentro da instituição, é o que eu sempre dizia para os meus policiais: olha, nós estamos aí para cumprir o nosso papel, vamos cumpri-lo, mas vamos com segurança, porque eu quero que você volte ao final do seu turno de serviço para a sua casa e para a sua família. O bandido, lamentavelmente, ele não vai de uma noite para outra acordar regenerado.
né? Eu brincava e dizia assim, olha, ele não vai sonhar com Jesus e amanhã de manhã ele já não vai cometer outro crime. Ele vai cometer outro crime. Sim. Então, se a gente não prende hoje, a gente prende amanhã. E isso é uma dificuldade danada, Lúcio, porque o policial ele tem aquele afã de querer cumprir o seu papel, de voltar para casa com o autor de um crime preso. E nem sempre ele consegue. E, às vezes, essa ânsia pode fazer com que ele coloque a sua vida ainda mais em risco. Porque vida em risco, ela está todo dia. E sem contar que ele preso 29 vezes, o recurso público que se investe que nisso, já se gastou, né? Já se gastou. Mas como que lidar no dia a dia com a frustração? Eu vou te falar com relação à minha parte, né? Porque no meu caso, eu ainda tinha, como eu exercia a função de comando, né? Exercia a função de comando, eu era comandante, e quando eu comandei o policiamento da capital, eram 5.600 integrantes que o comando de policiamento da capital tinha, entre policiais militares, funcionários civis e tal. Então, fica difícil para que nós tenhamos a escolha certa de palavras para incentivar aqueles policiais, para lidar com a frustração deles, né? E o que eu fazia era compartilhar a minha própria percepção disso. Eu falava, olha, eu encontro alento na minha fé, né? Eu creio em Deus, eu sou cristã, e todos os dias, antes de sair para trabalhar, eu fazia as minhas orações. Quando eu estava pronta para sair para o trabalho, eu tinha quase que um ritual, sabe? Eu me preparava para sair, quando eu estava pronta, fardada, a última coisa que eu fazia era chegar em frente a um espelho que eu tinha em casa, tenho em casa, e colocava a boina na cabeça. Ajustava a boina, olhando para mim mesma no espelho. E eu olhava nos meus olhos. Eu queria ver nos meus olhos o brilho de sair de casa para fazer algo que eu gostava, que eu tinha escolhido fazer, e com a convicção que eu estava pronta para fazer. E eu falava com a tropa, olha, o dia que você sair de casa e aquele brilho não tiver no seu olho, chegue no seu local de trabalho e converse com seu comandante antes. Provavelmente você não está num bom dia. Sim. E aí, depois que eu estava nessa condição, que eu olhava, o brilho estava lá, aí eu passava no quarto, onde eu tenho um escritório, onde eu estudo, onde eu leio, onde eu faço as minhas orações, e aí eu ia fazer as minhas orações. Aí tinha um salmo que eu lia, Salmo 101, todos os dias, antes de sair para trabalhar, e fazia uma oração oração da sabedoria. Deus, dai-me forças para mudar tudo que eu posso mudar. Dai-me resiliência para aceitar tudo que eu não posso mudar. E dai-me sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. Então, depois disso, eu estava pronta para sair para o trabalho. E eu compartilhava essa minha experiência com os policiais militares. Eu falava, olha, se você não tiver com essa convicção, porque as pessoas pensam que o policial militar sai de casa para trabalhar e ele fala assim, hoje eu vou prender 2, vou matar 3, Não. Ele sai de casa para trabalhar, ele tem um planejamento de policiamento para aquele dia, e a polícia militar sempre trabalha com o aspecto da prevenção. Sim. Quando a prevenção falha, vem a repressão, que a gente chama inclusive de repressão qualificada, porque você quer ir atrás de quem cometeu o crime, prender, recuperar o que foi levado, a arma que foi utilizada, etc. Então, você quer cumprir o seu papel e voltar para casa com o dever cumprido, mas com a sua integridade física preservada para a sua família. Porque qualquer policial é pai, é mãe, é filho, é tio. Na verdade, primeiro, parabéns aí pelo seu testemunho muito bacana e, na verdade, se aplica a qualquer profissão, né? De fato é isso, esse brilho nos olhos. Aí eu faço essa ligação com a política, porque o policial militar, ele é um servidor da população, acima de tudo, né? Cumpridor das leis, né? Defensor das leis, mas um servidor a serviço da sociedade. O político também tem esse papel, né? De servir... Deveria ter, né?
Na concepção. Na concepção seria isso. Né? Então, essa transição sua da polícia militar, agora na reserva, para o meio político, acho que é para preservar também esse brilho no olhar, essa vontade de servir. Ô Lúcio, você tocou num ponto que é interessante. A nossa vida ela só tem sentido quando você serve alguém. Jesus foi exatamente isso, né? Ele veio servir. Sim. Né? Eu falo que a lição que ele veio nos trazer é a mais singela, mas é a mais complexa. Ele veio para nos ensinar a amar. E dentro do amor, perdoar faz parte. Então, olha que duas tarefas difíceis. Mas junto com essas, e aí é uma forma de amar, é você servir. Então, na instituição, e durante os 30 anos em que eu estive, era esse o sentimento. E esse sentimento não muda, porque ele é o seu sentimento de vida. Então, o que acontece? Quando você olha hoje, e as pessoas precisam saber, e aí nós estamos falando de polícia e vamos falar de política um pouquinho, mas no sentido quando a gente fala da polícia militar, você está falando de uma instituição que ela é de Estado. Sim. Ela não é de governo. Porque senão você pensa bem, cada hora que chega um governante, muda completamente o foco, o formato de atuação, né? O propósito. Não. É como uma instituição de Estado, os policiais militares têm leis, regulamentos para serem seguidos, e isso independe do governante que está sentado na cadeira. Imagine hoje como que está ficando mais complexo ainda para os policiais. E aí, quando eu estou falando de policiais militares, eu estou falando de segurança pública de forma geral, porque aí inclui o policial civil, inclui o guarda municipal, o policial penal. Tá de uma forma extremamente complicada. Mas quando você sai da área da polícia militar, no caso, que é a instituição que eu pertenci, para a política, quando eu decido aceitar me filiar a um partido político e participar do processo eleitoral, inclusive como candidato, porque eu comecei a participar apenas como uma eleitora, fazendo o dever de casa, que era buscar o meu candidato, pesquisar sobre ele, saber o que ele pensa, porque as pessoas têm que ter essa percepção. Né? Na impossibilidade de todos os brasileiros estarem dentro dos parlamentos, votando e debatendo as pautas que são postas, os brasileiros escolhem os seus representantes. Então você tem que escolher alguém que tenha os seus valores. Exato, pensa parecido com você para que você possa hipotecar seu voto a ele. Então, quando eu participo do processo, fazendo a minha escolha como eleitora, mas depois eu resolvo, né, ouvindo família, amigos, muita gente incentivando, e eu resolvo me filiar a um partido político e participar do processo eleitoral como candidata, o sentimento que me moveu e me move é o sentimento de servir. Porque se não for, está errado. Deveria ser isso. E eu me lembro de ter comentado com as pessoas que se em algum momento eu conseguir chegar, isso é o que eu penso hoje. Você vai, recebe o mandato, vai lá, trabalha, você, naquela função ali, talvez você possa se candidatar a um mandato, ok? Fez sua parte, passa o bastão. Né? É muito ruim quando você pensa que alguém imagina participar do processo político como se isso fosse quase que uma profissão. Né? A única coisa que você fez na vida foi só isso. Não, ali é um lugar de debate de ideias. Então, essa troca, essa mudança, ela é salutar para o processo. Né? Quando você tem eleição e em cima de reeleição, a pessoa ela fica muito tempo, e eu acho que isso, de certa forma, se não for uma pessoa com um propósito muito bem estabelecido, com uma firmeza de caráter, né, de honestidade, de probidade, isso acaba favorecendo a corrupção, porque a pessoa vai sendo minada, né? Aos poucos vai sendo minada. E aqui no nosso país nós temos o defeito grave de focar no corrupto e esquecer do corruptor. Sim. E isso foi o que a Lava Jato veio modificar. A Operação Lava Jato veio exatamente mostrar que se você tem um corrupto, você tem quem foi lá corrompê-lo. Mas também, coronel, falando do meio político, né? Falando de corruptos e corruptores.
Mas eu creio que a grande maioria não se enquadre nessa categoria de corruptos, né? Nós temos bons políticos. Acaba que aqueles que fogem a essa regra e se entregam à corrupção, eles acabam contaminando todo o meio político, né? E também aqueles que não são acabam se retraindo mais e não combatem isso da maneira devida. Talvez um paralelo com a própria polícia. A polícia ela tem sua conduta, né, isso reconhecido pela sociedade. Mas se um policial comete algum deslize, parece que toda a corporação ela está errada. Isso ganha uma repercussão grande também. E as pessoas nunca até observam que as próprias regras de dentro da polícia ela tem, né, uma conduta muito, muito rígida em relação a quem sai nesse deslize, né? E me corrija, até se eu estiver errado, às vezes se um policial ele é suspeito de alguma ação indevida, ele tem uma prevenção muito rígida dentro do quartel, enquanto às vezes até o próprio bandido tem mais liberdade que ele, ou outro suspeito, né? Você não acha que na política também, às vezes os maus políticos, eles contaminam esse senso de que toda a classe política é corrupta? Olha só, primeiro que dentro da Polícia Militar, nós temos um órgão específico, que é a Corregedoria, que cuida da rigidez ética e moral da tropa. Assim como você tem toda uma estrutura de saúde, né? Um hospital, um instituto de previdência, uma rede conveniada hospitalar para cuidar da saúde física, né? E mental da tropa, porque você pode ter certeza que todo policial, ao final da sua carreira, ele sai com a saúde, de alguma forma, debilitada. Ele sai com perda auditiva, ele sai com a coluna com problema sério, articulação de joelho. Então, assim, a profissão nos impõe uma conta no final, sabe? Da mesma forma, você tem a Corregedoria, que é a que cuida da rigidez ética e moral da tropa. Isso é muito importante e você pode ter certeza que o mau policial ele não encontra respaldo nem entre os próprios pares. Ninguém quer ter próximo de si um policial, né, que foge ao cumprimento do seu dever e comete crime. Mas, desculpa interromper, eu só quis dizer que para os olhos da sociedade, sim, às vezes uma conduta inadequada, ela ganha uma proporção muito grande. Sem dúvida. Porque quando ninguém às vezes fala que o soldado fulano, o tenente ciclano, o capitão ciclano, o policial ou a polícia militar, então vai em termos de instituição. Mas isso você pode ter certeza que é individualizado, a conduta precisa ser individualizada. E o equívoco que eu penso que a gente comete, ô Lúcio, é assim, quando você... isso é uma coisa que é discutida. O poder e o dinheiro muda uma pessoa? Olha que discussão interessante. Aí eu vou dizer de novo. Na minha opinião, nem o dinheiro, nem o poder muda o Lúcio. Mas o dinheiro e o poder fazem com que o Lúcio mostre quem ele já era. Sim. Então, dentro desse aspecto, quando você volta para a política, nós estávamos discutindo aqui sobre questão de corrupção. Quando um político se elege e ele chega no meio político, eu não creio que a política o transforma. Eu creio que a política dá a ele condição de mostrar o que ele já era. Ele se revela. Ele se revela, exatamente. Ele se revela. Então, a máxima é essa. Não é o político que é um corrupto. É você que vota num corrupto e o transforma num político. Eu penso que a lógica seja outra. Mas é um efeito em cadeia, porque essa mácula que tem em relação ao meio político impede que as pessoas se engajem mais, como você disse há pouco, né, de pesquisar mais, de procurar saber mais da conduta desse candidato, porque as pessoas hoje, nesse descrédito todo, nós deixamos de eleger pessoas com mais propostas e idoneidade, porque as pessoas simplesmente não dão a credibilidade necessária para o desenvolvimento do ser político, porque todos nós somos políticos. Sim. As pessoas elas estão percebendo, Lúcio, que a política faz parte da nossa vida. Quem não gosta de política,
quem não se envolve com a política, ainda que minimamente para escolher o seu candidato, quem não procura entender como se dá o processo político, vai ser governado por quem gosta, por quem estuda, por quem entende. Então, ao longo dos anos, a nossa política, a política no nosso país, ela foi demonizada. Mas aí de novo, é minha opinião, eu penso que a demonização da política se deu muito em função de que quem foi para lá e se locupletou do que encontrou, não queria concorrência. Então, agora, quando as pessoas despertam para que é o processo político, começam a se envolver, começam a escolher, começam a perceber que você tem entre candidatos quem se assemelha ao que você pensa, ao que você gostaria. E aí começa a participar mais do processo político. Então, eu penso que a tendência disso vai ser melhorar. Sim, e eu diria o seguinte, quando você tem um determinado perfil de pessoa que está ali dentro da política, né? Eu me lembro que quando uma das coisas que me fazia não querer participar, no sentido de ofertar meu nome como uma opção, e eu conversava até com meu irmão, que também é coronel da reserva da Polícia Militar, então ele trabalhou na Polícia Militar comigo e viveu uma parte do tempo de serviço dele dentro do ambiente político, porque ele trabalhou junto de políticos, né? E eu me lembro que eu falava com ele assim, falei, puxa vida, eu não vou dar conta desse negócio. Imagina, eu estou lá, né? Aí vem aquelas propostas mais indecorosas, eu vou brigar de saída, eu vou ficar sem partido de saída, porque na hora que o sujeito fizer um negócio desse, eu dou uma voz de prisão para ele, como é que eu vou ficar? Mas provavelmente essa proposta indecorosa não chegará a você. Foi o que ele me falou, exatamente o que ele me falou, Lúcio. Ele falou assim, você acha mesmo que um sujeito que tem como regra corromper políticos, quando ele olhar para o universo de políticos, você acha que ele vai realmente em você? E outra, pela sua experiência, quando você estiver participando de qualquer reunião, de qualquer conversa, de qualquer coisa, se surgir, por mínimo que seja, ainda que uma fumaça de que algo está sendo tratado ali que não seja absolutamente legal, transparente, liso, você fica num ambiente desse? Você vai levantar, pedir licença e vai sair. Exato. Então, é nesse sentido que eu penso que as coisas politicamente elas vão mudar e elas vão melhorar. Eu me lembro que eu ouvi uma história do Chico Xavier. Uma pessoa chegou perto dele e falou assim, Chico, poxa, nós estamos aqui com o irmão fulano, ele leva uma vida terrível, ele é dado ao uso de bebida em excesso, né? E não é uma referência. E aí ele chega aqui, ele quer participar das reuniões, ele quer dar passes, etc. Aí o Chico falou assim, meu filho, o que lava um vaso sujo é água limpa. Então deixa que ele venha. Então eu acho que na política é assim também, sabe, Lúcio? Eu acho que com o passar do tempo, as pessoas vão fazer escolhas melhores. E as pessoas que antes tinham muito receio de ofertar seu nome por achar que o ambiente político ele é 100% sujo, corrupto, né? Elas vão percebendo que o eleitor, tendo como uma opção um candidato decente, se ele é um eleitor decente, vai escolher o candidato decente. Até mesmo porque é um processo dialético, né? Nós estamos ainda evoluindo muito nisso, Sim. Né? Precisando de mais experiência nesse sentido. Também creio que assim, não só creio, eu acho que a gente pode pegar o próprio parlamento de anos para cá, ele vem melhorando, vem evoluindo de certa forma. Sem dúvida. Coronel, eu queria também fazer mais um contraponto aí da sua experiência como PM e na política, agora na executiva do PL Mulher, né? Você foi uma das primeiras turmas de formação de mulheres na polícia, né? Foi a primeira comandante da capital, né? Teve algum tipo eu não diria preconceito, né? Porque a gente sabe que a polícia ela é uma instituição muito séria e muito ética, mas de restrição
a isso, porque é uma novidade. E o contraponto é, no PL Mulher, né, a participação da mulher na política. O que fazer para incentivar cada vez mais essa participação? Olha, eu vou começar te dizendo o seguinte. Na Polícia Militar, e é óbvio que quanto mais o tempo passa, mais tempo nós temos de mulheres exercendo funções dentro da instituição, e eu penso que essas dificuldades vão sendo superadas. Em boa parte, depende dela própria, como que ela se posiciona dentro do ambiente assim. Porque quando você recebe o mesmo treinamento, a mesma formação, exerce as mesmas funções, então você tem toda a condição de demonstrar a sua capacidade, a sua competência. Quando isso acontece, você, por uma questão quase que natural, você angaria o respeito dos seus pares, dos seus superiores, dos seus subordinados. Então, eu acho que primeiro depende da própria mulher, né, caminhar dentro dessa postura. Se por acaso, ao longo do seu caminho, ela esbarrar em alguma dificuldade, algum problema, algum tipo de assédio, né, ela tem aonde recorrer e ela sabe disso desde o início, desde quando ela ingressa. Trazendo agora para o campo político e dentro do PL Mulher, quem que deve estar lá dentro do PL Mulher? Todas. Todas as mulheres que desejarem. Ah, mas eu não tenho tempo. Então, seja mãe, professora, qualquer que seja a sua profissão, porque ali nós vamos debater temas que são de importância de uma sociedade inteira. Então, o espaço ali é para que nós possamos trazer todas, de pensamentos os mais diversos, porque ali vai ser um ambiente onde nós vamos ter condição de conversar, construir e caminhar dentro do espectro político. E identificando aquelas que poderão futuramente ofertar seus nomes também dentro de um processo eleitoral. Porque às vezes a gente pensa, mas eu não tenho a menor vontade de ser candidata, eu não vejo em mim as características. Não tem problema, mas você vai trazer sua ideia, você vai debater, você vai nos ajudar a construir. O passo mais importante é a participação. Eu penso que quando você se propõe a reunir-se com um grupo de pessoas, buscando melhoria, debatendo ideias, o resultado só pode ser positivo. Tem um preconceito com a mulher na política? Sinceramente, eu acho até que já pode ter havido. Eu penso que nós vamos chegar num ponto que nós não vamos precisar mais nem dessa legislação que estabelece percentual de mulher em partido, porque as mulheres vão começar a participar. E só tem um problema, Lúcio. Quando a mulherada resolve ir, né, os homens vão se surpreender com a capacidade que elas têm de enxergar e de perceber os problemas, buscar as soluções. Porque, na verdade, isso eu também ouvia muito quando a mulher chegou dentro da Polícia Militar, né, a mulher não veio disputar espaço com o homem. Era você trabalhar dentro de uma instituição que tinha espaço e tem espaço para todo mundo. Então, são trabalhos que se complementam, são funções são partes que se juntam para que o resultado seja interessante. Mas, Coronel, compreendo bem o que você falou, mas a sociedade, né, ela está no processo. Sim. Né? Quando você assumiu o comando do policiamento da capital, você ganhou uma certa notoriedade na mídia. De alguma forma. De alguma forma, sim, porque era uma novidade. Por novidade e por um aprendizado, né, desse estranhamento, não no sentido pejorativo, mas de novidade em si. E você soube aproveitar isso. Pois é, aí é que eu falo com você. Quando a mulher ela se prepara e ela se qualifica, né? Eu me lembro que a época, olha para você ver, já se vão 10 anos. Nós estamos em 2023, isso foi em 2013. Sim. Então, eu me lembro que eu estava assim, bem preparada mesmo para aquele momento e até para ouvir o seguinte, olha para você ver como é que a responsabilidade ela era grande. Se porventura eu tivesse cometido um erro grave, principalmente se fosse um erro grave, porque erros a gente comete Sim. mesmo, né?
alguém diria assim, também pudera. Vai botar a mulher no comando? Mas se tivesse um homem na mesma função que eu, cometendo o mesmo erro, a gente não ia ouvir. Também pudera um homem no comando. Mas é o processo de aprendizado. Mas aí é que eu te digo. Quando eu chego e assumo essa função, sou designada pelo... Quem me escolheu foi um homem, né? Aliás, não foi só. O comandante, à época, falou que houve uma conversa lá para se escolher o comandante naquele momento específico, né? E quando eu chego, eu venho com essa responsabilidade. E eu sabia, Lúcio, que eu precisava me empenhar ainda mais para que eu não cometesse erros. Porque da minha atuação, certamente, abriria portas. Dependeria as que viriam depois. Então, você veja que a primeira coronel a comandar uma unidade operacional, uma região, né, que era função de coronel, fui eu, a terceira região em Vespasiano. Então, fui lá e fiz um trabalho. Depois vim para o comando de policiamento da capital. Mas nós já tivemos outras coronéis comandando regiões, Sim. Né? Então já não é mais algo que seja novidade. novo. E daqui a pouco nós vamos ter outra comandando o policiamento da capital. Mas e tudo dependeu, claro, né, de quem veio antes, as pioneiras. Por isso que nós devemos ser gratos ou gratas às pioneiras que permitiram que a gente pudesse demonstrar a nossa capacidade. Mas acho que você teve um papel fundamental de saber lidar com essa situação, porque, de alguma maneira, esse estranhamento que causou, né, na sociedade, em função da notoriedade na mídia que isso causou, você soube lidar muito bem com isso, trazendo para o lado positivo, né? Nas manifestações de 2013, depois na Copa do Mundo, alguns episódios, né? Tem um episódio no Independência, né, que teve muita mídia, né, de uma agressão de um time argentino. Você soube trazer para o lado positivo tudo isso, né? E centrando na sua figura como mulher à frente de um comando, né? E acho que isso trouxe muita inspiração para as mulheres no geral, mas principalmente de deixar que esse período, né, esse estranhamento, ele passasse de uma maneira mais suave. Você fez isso de uma maneira consciente ou era de maneira pensada? Sabe qual que é a primeira coisa que... eu penso que em outras profissões também, Lúcio, a gente precisa ter a percepção e ter a dimensão. O primeiro de tudo, né, você tendo uma fé, né? No meu caso, eu creio em Deus, então eu fazia muitas minhas orações. Obviamente, Deus em primeiro lugar. Mas eu tinha a exata dimensão e a percepção, não faço nada sozinha. Eu estou dentro de uma profissão que eu necessariamente preciso do apoio do meu companheiro para que aquilo dê certo. E quando eu falo meu companheiro, eu uso o singular, porque é o militar que está do meu lado, está dentro da viatura comigo, num primeiro momento, quando você pensa numa atuação de uma guarnição na rua. Quando você vai ampliando isso para um comando, imagine, eu tinha 5.600 parceiros para me ajudarem. Eu não fazia nada sozinha, era uma equipe. Ok, era minha responsabilidade conduzir, comandar, decidir, né? Porque quando você ocupa uma função que impõe tomada de decisão, o processo de tomada de decisão você compartilha, deve compartilhar. Mas o processo decisório, ao final, ele é solitário. A decisão é sua, porque quem decide pode errar. E quem não decide, já errou. O ônus então, é seu. O ônus não é a responsabilidade de tudo. Então, eu tinha exata percepção do trabalho de equipe que precisava ser feito. Então, primeiro eu estava no comando de policiamento da capital, mas eu tinha uma estrutura dentro do comando de policiamento da capital, que eu tinha um tenente-coronel que me ajudava, né, que era até um colega de turma, tenente-coronel Robson, a quem eu carinhosamente sempre chamei de Robinho. Né, o Robinho era ali o responsável por conduzir aquela equipe interna para a gente trabalhar, e quando saía para a parte operacional, cada unidade que pertencia ao CPC tinha um tenente-coronel comandando, um major subcomandando. Então, eu tinha as unidades da capital, né,
que são responsáveis geograficamente pelo policiamento da cidade. E nós fazíamos reuniões periódicas, nós debatíamos os problemas, nós buscávamos a solução. Então, tudo isso era um trabalho conjunto. Então, eu acho que isso me dava segurança para trabalhar. De forma estratégica. Agora, eu não quero usar a palavra midiática, que você não fazia isso como mídia, mas você chamou a atenção, né? E eu quero dizer que como você lidou com isso de uma maneira muito positiva, sabendo dessa responsabilidade e sabendo que essa atenção toda voltada para a sua pessoa específica, mas tinha toda a corporação por trás e principalmente, né, todo esse caminho que estava abrindo para as mulheres, tinha uma relevância tinha uma significação muito importante naquele momento. Eu quero saber se você fez isso de forma consciente ou foi de fato natural. Olha, olhando por esse ângulo que você aborda, eu penso que o resultado da minha atuação decorre do meu preparo profissional, psicológico, mental, durante todos os anos anteriores a chegar àquele momento de assumir uma responsabilidade tão grande. Então, eu penso que aquilo não é um ato reflexo, não é? A forma como você se porta é resultado do seu preparo. Evidentemente que quando você está diante de uma circunstância em que você precisa tomar uma decisão rápida, fica parecendo até que você está agindo de forma reflexa, né? Sim. Você está reagindo àquilo ali de forma... E às vezes você tem segundos para tomar uma decisão ali. Mas se você não tiver um preparo prévio, você não vai conseguir chegar nesse momento de ter tão pouco tempo para tomar uma decisão tão importante. Eu insisti no assunto porque eu acho que, de novo, a gente pode fazer essa relação da atuação na polícia com a política. Né? Então, assim, de você se colocar essa sua disposição, né, desse servir novamente, acho que esse pensamento estratégico, né, ele seria muito bem-vindo à política, né, dessa capacidade de poder de decisão, desse pensamento estratégico, e também dessa liderança natural que você foi escolhida, né, por um colegiado, por um superior, mas certamente, né, tem desde aspirante até o posto de coronel, teve um preparo passo a passo para isso. A pergunta é, a política, você não teria esse preparo, né, desse passo a passo, mas de outra maneira você traz a experiência, né, da vida como PM para a aplicação. O que você acha que poderia trazer assim, de novidade, de mudança para a política? Lúcio, enquanto você me fazia pergunta, eu estava aqui pensando exatamente, tentando imaginar esse cenário. E aí me ocorreu o seguinte: quando você tem o propósito de servir, quando você faz a escolha de caminhar no bem e tem a verdade como seu norte, não tem como dar errado. Porque você está dentro de um ambiente que você vai procurar com seus princípios, com seus valores, que você tem convicção que são do bom caminho, que você tem a verdade consigo, que você não é um ator, ou você não é uma atriz ali, você não está representando um papel, você é aquilo ali. Quando você lida com isso, a pessoa passa credibilidade, ela passa confiança. Então, quando você tem uma pessoa... e aí eu vou me permitir agora... até aqui eu vim e eu não fiz a referência ao presidente Jair Bolsonaro. Mas é impossível que eu termine o nosso papo sem me referir a ele. Porque ele foi, para mim, na minha concepção, o melhor presidente que esse país já teve. Por uma razão simples. Por uma razão simples. Ele foi movido por amor ao país, por amor ao brasileiro. Ele quis, de fato, que o brasileiro tivesse uma vida melhor. Hora nenhuma ele pensou em si mesmo. Até porque, se ele tivesse pensado em si mesmo e na sua família, ele nem viria. Porque quando as pessoas olham e acham que ele foi surpreendido ou está sendo surpreendido por tudo isso que está acontecendo, eu posso lhe garantir, ele é militar. Ele vem de uma formação muito rígida. Tudo isso que aconteceu, ele estava preparado porque ele sabia que era algo assim que ele poderia viver. Então ele não foi surpreendido por nada disso. Essa quantidade de maldade que foram fazendo com ele ao longo dos anos é porque ele é
transparente, ele é verdadeiro, ele não representa. Então as pessoas começaram a procurar defeitos para desqualificá-lo. Ah, ele não sabe falar, ele é irascível, ele fala palavrão. Meu Deus do céu, quem é que não fala? Quem é que é perfeito? Então começaram a exigir dele uma perfeição que nenhuma das pessoas que apontaram para ele tem a perfeição para cobrar dele algo parecido. Então, por isso é que eu tenho comigo a convicção de que qualquer um que venha para a política, seja homem, seja mulher, qualquer um que vier, venha com a verdade que te representa, com o que você é. Não seja um produto de marketing, porque uma hora vai dar errado. O presidente Jair Bolsonaro vai passar 100 anos. E se você olhar, é aquilo ali. Ah, mas você não deve fazer nenhum esforço de melhora. Não é isso que eu estou dizendo. Nós não podemos ser... Quando eu faço, às vezes... Eu não gosto nem de chamar de palestras, mas eu vou fazer alguns estudos dentro de um grupo. Eu falo assim, como a gente está num processo de educação, um processo de evangelização, você precisa buscar melhoria e evolução, né? O modelinho, sim, eu brinco e falo assim, o modelinho Gabriela não funciona, né? Eu nasci assim, sim, eu cresci assim, você sempre assim. Não. O tempo vai passando e nós vamos melhorando naquilo que a gente já identifica como sendo necessário mudar. Por isso que esse formato de uma tentativa de se autoconhecer é muito importante. E como é que você faz isso aí? Todo dia, experimenta chegar em casa e passar o seu dia em revista. O que o Lúcio fez hoje? Pai, eu levantei de manhã, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu bati um papo lá com a Coronel Cláudia, lá no estúdio, eu encontrei com fulano, eu encontrei com Beltrano. Você fez exatamente tudo que você gostaria de ter feito, do jeitinho que você queria ter feito? Não tem nada que você queria melhorar? Ok. Mas você fala assim, puxa, na hora que eu cruzei com a fulana, a Beltrana, pô, eu não cumprimentei do jeito que eu poderia ter cumprimentado, eu não percebi que ela não estava bem. Amanhã eu vou ver se eu melhoro isso. E aí você sai de casa com um outro olhar. Sem dúvida. E também, nessa revisão, agradecer daquilo que foi de bom no nosso dia, que a gente pôde cumprir. E eu agradeço... Repetir o que foi bom e exatamente, melhorar o que não foi, né? Eu agradeço a nossa conversa, Coronel, e queria fechar, né, nessa percepção de mudança desse seu último depoimento, que a gente pode dizer que começou, né, aos 12 anos, né? Sim. Você militar na família, seu pai, quando, já vi em depoimento seu, quando viu um treinamento da primeira turma de formação de mulheres lá no Clube dos Oficiais. Fez a lição de casa, hein? Exatamente. Foi isso mesmo. E ali começou sua transformação, né, por uma decisão, né? E a sua outra transformação na vida agora, por decisão de entrar na política, né? Que reserva isso para a sociedade, né, de termos a sua experiência toda como política, mas eu queria o depoimento pessoal. O que isso vai mudar em você? Na verdade, eu penso que eu vou ter a oportunidade de aprender mais. Eu vou só complementar, diferente. me perdão, né? Pelo que você subiu no murinho ali do Clube dos Oficiais para observar aquilo. Você subindo no muro agora, né? Não no sentido de ficar em cima do muro, obviamente, você tem o lado bem definido. Mas olhando para frente, né? Tendo essa motivação. Qual que é essa motivação? Antes de responder sua pergunta, Lúcio, eu acho que é interessante eu comentar sobre essa questão do muro para as pessoas entenderem. O que o Lúcio está se referindo, gente, é o seguinte. Quando eu tinha 12 anos, eu estava no Clube dos Oficiais, que dividia por um muro o espaço entre o pátio da academia de polícia militar e o Clube dos Oficiais. E eu estava ali praticando esporte. E quando ouvi a banda de música tocar, eu sempre gostei muito de ouvir e ver a banda. E aí, quando eu ouvi aquela música, eu corri, subi no muro para ver a banda. Eu achava que era só a banda. E fui surpreendida porque atrás da banda vinha o pelotão das 120 primeiras mulheres que entraram para a Polícia Militar. Quando eu as vi marchando, fardadas, eu olhei e falei, é isso que eu quero ser. E eu tinha 12 anos nessa época. Então, é isso que o Lúcio está se referindo aqui, como eu tendo escolhido a minha profissão, né, como policial aos 12 anos de idade. Com relação à política, ô Lúcio, eu diria que o muro que eu subi
para enxergar mais à frente, eu diria para você, sem medo de errar, foi ver a luta do presidente Bolsonaro de se entregar, de servir um país, abrindo mão da própria vida, né? E vamos combinar que ele, de fato, quase perde a vida para poder lutar pela oportunidade de ser aquele que conduziria os rumos de um país como o nosso, né? E que teria a chave do cofre nas suas mãos para destinar os recursos dos nossos impostos para essa ou aquela área das necessidades que tínhamos. Então, o presidente Jair Bolsonaro foi a minha referência e eu falei, poxa, esse homem me representa. E ele me representa com todos os seus defeitos, porque ele não é perfeito, eu também não sou, mas ele tem a essência daquilo que eu acredito. Ele é verdadeiro, ele passa credibilidade e ele tem um sentimento de servir e de amor por esse país que eu vejo em poucos. Então, ele foi a minha referência, ele foi o muro, digamos assim, que eu subi agora para tomar essa decisão de participar do ambiente político. Perfeito, coronel. E você falou em verdade, né, que a gente pôde, acho que, observar nesse bate-papo todo, foi a verdade naquilo que você transmitiu para a gente. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Lúcio, e vamos marcar um outro papo. Temos assunto aqui para conversar dias e dias, se for preciso. Não tem dúvida. E eu nem perguntei qual é o seu time do coração. Polícia Militar Futebol Clube. Pois é. A você que nos assiste, nos ouve, muito obrigado. Esperamos você no próximo episódio do PLCast 22. Até a próxima.